Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, se você chegou nesse vídeo, deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, porque me ajuda muito, né? Vamos ver se eu consigo chegar nos 1000 inscritos aí. E, se você é mãe, bora assistir esse vídeo aqui comigo, né? Senta aí, vamos conversar um pouquinho, né? Eu aqui, você aí. E vamos conversar um pouco, porque o assunto que eu vou falar pode ser que vocês também estejam passando. E assim, né, a gente pode trocar experiências, tá? Então, bora lá pro vídeo? Então, pessoal, o que eu vim falar hoje é sobre meu filho não fala direito, tá? Meu filho tem 5 anos e ele não fala direito até agora, tá? Mas eu vou contar a trajetória pra vocês dele, tá? Então, assim, eu fui perceber que ele não falava com 2 anos, tá? Eu comecei a perceber que ele ia pra escola, eu ia na escola buscar ele, eu via as crianças falavam, né? Falavam um monte de coisa, ficavam conversando, falando do jeito deles, né? Mas o Enzo não era muito de falar. O Enzo já tem um negócio que ele é um pouco mais tímido dele mesmo, só que eu não via ele falar, sabe? Aqui em casa também. As coisas que ele falava era ai e suco. E esse. Ele sempre falava esse. Ok, né? Só que ele teve, num período lá de 1 ano e meio, ele teve uma otite muito forte que eu acho que não foi tratado direito na época. Mas vamos chegar, né? Agora vou explicar passo por passo o que hoje pode estar dificultando a fala dele. Mas lá com 1 ano e meio ele teve uma otite, a gente tratou, ok? Mas, ok, sarou. Com 2 anos, né? Eu comecei a perceber quando ele foi pro próximo ano da escolinha que ele ainda não falava. E eu comecei a ficar preocupada. Mas todos os médicos que eu ia, pediatra, falavam que era normal, porque o menino fala mais tarde, ou porque ele ia falar 1 hora, porque eles são preguiçosos, sempre aquela coisa assim que eu ficava com uma pulguinha atrás da orelha. Não sei, era coisa de mãe, sabe? Por mais que falassem que não, que ele ia falar, eu ficava meio assim. Aí, acontece que a escola que ele estudava veio com um negócio falar que ele podia ser autista. Só que a gente não via características de autismo nele, né? Eu sou professora, né? Então, a gente estuda, a gente conhece, a gente sabe um pouco das características do autismo, né? E eu não via característica de autismo no Enzo. Mas nós procuramos um neurologista. Na época também eu troquei ele de escola por N motivos, porque ele chegava a chorar na escola. Não sei, na verdade eu não sei o porquê. E ele, como não falava, não me contava se tinha acontecido alguma coisa ou não. Ele só fazia maior berreiro e que não queria ir pra escola. Eu acabei ficando preocupada demais, acabei mudando ele de escola, daí a gente procurou um neuro. É coisa de mãe, sabe? Mãe neurótica, porque eu sou uma mãe neurótica. Aí eu procurei o neuro, chegando já no neuro, né, ele foi fazer ali a consulta, ele já falou, ele não tem característica de autismo, mas vamos fazer exames, né, pra tirar qualquer dúvida. E ele conversou com o Enzo, né, na consulta, o Enzo atendia quando ele chamava, né, então o Enzo atende se a gente chamar, a gente falar, né, e eu, aqui em casa, eu tenho um tom de voz alto, então ele me escuta porque eu falo alto. Ok. Daí eu levei ele num outro pediatra. E esse dia eu contei pro pediatra, né, que eu tinha levado no neuro. Contei todos os assuntos, tudo. Que ele não falava ainda, que ele só falava esse, suco, an e ai. Era isso que ele falava. E o médico, né, e o Enzo andando assim no consultório, eu sentada, o médico na minha frente, e o médico pegou e falou, Enzo, né, no tom dele. E o Enzo não ouviu, quer dizer, o Enzo não respondeu, tá? E ele falou de novo, Enzo, e ele não respondeu. Ele falou, mãe, eu tô achando que ele não tá escutando. Daí a neurose bateu, né? Porque, assim, já teve uma época antes de 1 ano que eles estavam achando que a cabeça dele não tava crescendo. Nossa, então assim. Mas beleza, deu tudo certo. E ele não tava escutando, né? A gente até fez um teste online de autismo e eu fui falando, ele acabou falando também que achava que não era autismo, né? Porque quando ele tava olhando pro médico, ele olhava pro médico, ele, né, não tem características, algumas pode ser que até fosse um autismo mais leve, mas não tem característica, o autismo tem características próprias,
independente se é leve, né, o grau leve, um pouco mais, ou mais, né, o autismo mais elevado, né, eu tenho os termos certos, correto pra falar, tá, gente? Daí, e também se fosse autista, pra mim ia ser indiferente, tá? A única coisa que eu queria descobrir é o porquê que ele não falava. E daí o médico pediu pra eu fazer exame de ouvido. Eram 2 exames. Um era, eu não vou lembrar, IP alguma coisa, e o Bera, tá? O Bera era o mais importante de fazer, esse tal de Bera. Marquei esse Bera no local lá, não deu certo. Eles pediram pra eu acordar ele às 5 da manhã, não dar mamar, fazer a criança, porque ele teria que chegar lá no dia do exame e dormir, tá? Eu cheguei no dia do exame, ele tomou um medicamento que eles dizem que ele ia dormir e ele não dormiu, sabe? E se eles não dormir, eles não conseguem fazer esse exame. Então, se alguma mãe aqui já fez esse exame do filho, sabe que esse exame é terrível, né? Porque criança, quando acorda, não quer dormir mais. Voltei no pediatra, falei minha frustração pra ele que não deu certo, que ele falou, ó, vou te indicar um outro local onde lá tem otorrino, assim você já marca otorrino também pra ele e tal. Ok, marquei. Primeiro os exames, fiz o Bera, fui fazer o Bera nesse lugar. Ela falou a mesma coisa, acorda ele cedo, não dá mamar, isso, aquilo, pra ele chegar aqui já cansado, faz ele gastar, tá, energia, essas coisas. Cheguei lá, ele num pique, eu já preocupada. Só que ele tava num pique, mas ele tava cansado. Como ele tava no outro exame. Porque eu tinha acordado ele cedo, né? E eu fiquei com medo. A mulher deu um medicamento pra ele e falou, mãe, agora você deita ele, né? E fica balançando ele. Né? E ele não gostava disso. Eu não gostava que eu ficasse balançando ele. Porém, esse medicamento que eles usaram nessa clínica deu efeito, sabe? Eu comecei a conversar com ele, né, ele assistindo, daí eu coloquei Galinha Pintadinha na época no celular e ele ficou assistindo e ele dormiu, sabe, e a gente conseguiu fazer o exame, graças a Deus. Daí ele fez o exame, daí eu já marquei o otorrino ali no meu local, né, que era o doutor que atende ele até hoje, a gente tem que até voltar lá nele, e acontece que fez o exame e tal, vamos pra parte que eu levei os exames no otorrino e o otorrino falou, ó, ele não tá escutando direito dos dois lados do ouvido, né? O lado esquerdo era o mais afetado, tá? O lado direito era menos. E ele me explicou tudo, que ele teria que fazer uma cirurgia pra colocar um tubinho, tá? Nos tímpanos, acho que era nos tímpanos, não lembro direito, mas tinha que fazer uma cirurgia pra colocar um tubinho no tímpano. Daí falou em cirurgia e a pessoa aqui, como é que ficou? Neurótica de novo. Gente, ó, pense. A neurose que eu fiquei em falar de cirurgia, né? Porque o Cauã teria o negócio da cirurgia do coração, né? Faleceu e, ó, só de pensar eu já tava ficando neurótica. Ok, ele me explicou que a cirurgia era simples, aquela coisa de médico, sabe? Voltei no pediatra desesperada, falando que ele teria que fazer cirurgia pra colocar o tubinho, mas o pediatra também me tranquilizou, falou que a cirurgia era simples, que eles colocavam não sei o que, tá? Daí eles já fizeram também a cirurgia da carne esponjosa, acho que fala, sabe? Pra tirar aqui, que é do nariz. Falou, a gente já vai aproveitar que vai mexer numa coisa e já vamos fazer a outra. Ok, foi 20 minutos, eu acho que de cirurgia que teve. A gente foi fazer a cirurgia, sabe, eu desesperada, mas assim, tentando manter a calma. Eu entrei pra deixar ele na sala lá, gente, é horrível, sabe, eles sedarem a criança, sabe, e o médico falando assim, mãe, larga ele que ele não tá te sentindo mais, tal, sabe, eu não querendo sair dali, sabe, desesperada de ver todos aqueles médicos, assim, ó, não queria passar por aquilo e eu acabei passando. Espero não passar nunca mais por aquilo. Aí tá, né, ele fez a cirurgia, 20 minutos aqui, tenso lá fora, eu vi aquelas portas abrindo, gente saindo, criança saindo que ele sai, né. Daí eu peguei, o médico veio, né, passou um tempo lá, o médico veio e falou que a cirurgia tinha dado certo, né, que ele já tinha feito, tava tudo ok, ele tava na sala de recuperação, e eles iam, assim que ele começasse a dar um indício que ia acordar, iam me chamar pra ir lá ficar com ele, porque ele ia chorar, tal, não sei o que. Daí foi assim, né, deu indício, eles me chamaram, eu entrei, ele tava desesperado, sabe, ele tava chorando, desesperado, e ele tossia, e parecia que ele ficava,
sabe? Era horrível, sabe? Horrível porque tava saindo sangue, assim, e eu desesperada, mas eu tentando manter calma, porque era banho, né? Eu tinha que ficar calma. Mas se eu soubesse, eu tinha mandado no meu marido. Só que eu sabia que ele ia... ele precisava de mim, sabe? A criança precisa da mãe. Mentira, precisa do pai também. Só que, eu não sei, eu fui e eu fiquei... Acho que eu deveria ter mandado o Danilo, na verdade, porque eu tava muito desesperada, mas eu tava tentando não passar pra ele. Ok, passou, ele foi pro quarto, eu fui junto, e lá nós ficamos. Ele acabava vomitando sangue, né? Porque o médico explicou porque tinha mexido no nariz, com certeza ia sair, né? Uma camada de sangue. E ele ficou lá tomando soro, amoadinho, tem até foto, vou ver se eu acho que coloca aqui a fotinha dele amoadinho, né? Lá no quarto. Ai, gente, então, conclusão, ele fez cirurgia. A gente daí voltou, tal, não sei o quê. E esses tubinhos que o médico falou, ia demorar, ele falou que ele caía sozinho, tá? Com isso, ele ia ter que fazer outros exames pra saber da audição dele, se ia estar melhorando ou não. Então, a gente tá com tratamento desde aquela época. Então, quando era... essa cirurgia que ele fez foi na metade do ano. Não lembro que ano, gente, agora que era, mas foi na metade do ano, tá? Tanto que... ele fez a cirurgia e eu lembro que ele fez aniversário e no final do ano eu estava fazendo comida e tal, não sei o que, ele sentadinho na mesa esperando, né, eu ficar pronta, eu tava fritando ovo, né, e eu peguei e falei pro meu marido, você vai querer ovo? E o Enzo respondeu assim, eu não quero ovo, mas ele falou do jeito dele, né, claro, não dessa forma, mas ele falou assim, não quero ovo. Quando ele falou a primeira frase, eu surtei, sabe? Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu fiquei muito feliz porque era a primeira vez que ele tinha formado uma frase, né? Isso eu digo que eu sei porque é a primeira coisa que ele falou em questão de frase, sabe? Formação de frase era, não quero ovo. Tanto que ele não come ovo até hoje. E daí, a partir daí, a gente começou a perceber que, né, ele começou a falar melhor, eu tava estimulando ele a falar. E daí a gente foi pra fono, o médico falou que sim, que ele tava agora escutando melhor, porque ele refez o outro exame lá, sabe, que tinha aumentado, tal, só que tinha que chegar tanto, tal. Ele explicou tudo, gente. Mas assim, pulando, pra não ficar muito longo esse vídeo, até hoje, isso já faz aqui ele tá com 5, ele fez cirurgia com 2, uns 2 anos e meio, sei lá. Ai, sou muito desligada pra datas, mas assim, ele fez com 2 anos e pouco a cirurgia. 3, 4... vai fazer uns 2 anos, eu acho que é isso. E ele continuou tratando com o médico, tá? O otorrino, e ele melhorou. Ele fala, hoje ele fala bastante coisa, só que ele fala errado, né? Ele come consoantes. Então, assim, ele tá tratando com fono, a gente também trata com psicólogo, né? Mas ele come muita consoante, ele troca as consoantes, né? Mas então, o que eu quero falar, mães, é que se vocês passam por alguma coisa parecida, que a criança ainda não fala, está preocupada, procure um médico, procure uma segunda opinião, tá? Porque se eu ficasse esperando, podia ser pior, ele poderia hoje não ouvir mais. Então a gente conseguiu, né, tratar cedo. Então se vocês têm, claro que sim, às vezes demoram pra falar por preguiça. Existe, eu acho que existe isso, mas é melhor a gente pecar pelos cuidados do que a gente deixar, né, e acabar no futuro sendo pior pra eles. O Enzo, ele diz pra mim que ele não fala errado. Eu falo, filho, você não pode falar errado. Mas não fala errado, pra ele é tudo de boa. Só que pode ser que no futuro, né, a gente sabe que, eu como professora sei que a maldade começa na escola, tá? Então, o bullying começa na escola e eu sofro com medo dele sofrer bullying porque ele não fala direito. Mas pode ser que no futuro ele fale, né? Então, a gente só vai saber com o tempo e trabalhando com fono, com todo o processo que a gente tá fazendo com ele. Então, se você passa por isso, mãe, e tá preocupada, procure uma segunda opinião, procure um otorrino, faça os exames, né, às vezes do ouvido, porque pode ser isso, né, no caso do Enzo, porque ele não escutava, com isso ele não assimilava as palavras para falar, né, a gente demorou um pouquinho para notar isso, porque assim, o médico ficava falando que não, mas quando foi no outro pediatra, o otorrino, e deu tudo certo, tá? Hoje ele fala comendo bastante palavras, como eu falei, trocando bastante palavras, mas a gente entende já quase 80% do que eu, pelo menos, né, 80% do que ele fala, né? Tem coisa que ainda vai, é um processo, como eu falei, de formiguinha, mas vai chegar uma hora que eu acho que ele vai sim falar bem. Quero fazer mais vlogs,
com ele participando pra ver se ele, depois assistindo ele falando, ele começa a melhorar. Porque no processo da fono é assim, tá? Ela quer que ele fique vendo ele falar. Então eu acho que se eu fazer vlog com ele, isso vai ajudar ele, porque daí eu faço ele assistir e ele vai perceber que ele tá falando errado. Então, mães, o meu vídeo é sobre isso. Se o seu filho fala errado, se o seu filho ainda não fala, procure um especialista, procure saber o motivo, porque é melhor, né, descobrir enquanto eles são novos, que a gente consegue reverter, do que demorar e acabar você se arrependendo, tipo, poxa, falavam que eram preguiça. Sim, pode ser, mas e se não for? Então, era isso que eu queria passar, tá? O meu recado, né, pra vocês que passam por isso. Estamos aí na luta com fono, né? Ele tem que voltar no otorrino, tem que ver se o buraquinho não fechou, então é um processo aí que vai durar um bom tempo, né? Porque esse tubinho dele já caiu, né? Os tubinhos que ele colocou já caiu. O médico falou que dependendo da situação teria que fazer novamente. Eu espero que não. E vamos ver, né? Faz fono, a escola dele também ajuda muito com a parte fonética das palavras. Na escola nova, agora que ele tá, eu mudei ele de escola novamente. E é isso, né? Devagarzinho eu creio que ele vai começar a falar melhor, vai entender, mas eu vou colocar uns vídeos aqui, vou tentar fazer ele falar pro vídeo aqui, né? Ele não tá aqui, mas eu vou vou gravar uns vídeos dele falando e vou colocar aqui pra vocês verem como ele fala, tá? Então é isso, mamães e pessoal que tá assistindo. Se vocês gostaram desse vídeo, né, deixa aquele like aqui, porque me ajuda muito. E ajudem se inscrevendo aqui no canal, compartilha com o pessoal que vocês conhecem. E venham fazer parte aqui da nossa família, pra gente crescer e eu ter mais força de vontade de não desistir de gravar vídeo. Porque... Então, esse aqui é o Enzo. Senta aqui, filho, pra dar oi pro pessoal. Oi. Fale alguma coisa. Oi. Pede pra se inscrever no canal. Eu Deixa um. like. O que mais? E sininho. Ative o sininho. E eu faço. O quê? Eu faço. Não entendi. Eu faço. Um abraço? Então, é isso que eu falei. Algumas coisas a gente não entende o que ele fala. Tá? E daí a gente tem que tentar decifrar. Nem tudo eu consigo descobrir o que ele tá falando. Mas é isso. Então, é isso, gente. Eu quis mostrar um pouquinho dele, né, falando. E vamos tentar fazer mais vídeos dele, né, pra, quem sabe fazer vlog pra ele falando. Mas é isso. Vamos dar tchau aqui, Enzo? Não. Vamos dar tchau. Não. Dá tchau pro pessoal. Tchau. Beijo. Fui. Tchau, beijo, fui.